Olha, se você tem uma Bíblia, abra no Salmo 119, do versículo 71. Salmo 119, verso 71. Eu acho muito interessante esse texto. Amém? Vamos ler junto? Foi-me bom ter passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Amém? Digam comigo. Foi-me bom ter passado pela aflição, para que aprendesse os seus decretos. Amém? Podemos assentar. Eu quero nesta noite conversar um pouquinho com vocês, dentro da palavra de Deus, e quero preparar vocês para a oração, que sempre é feita nesse culto no final. Vocês sabem que sempre que a gente vem para a casa de Deus, um dos principais propósitos que nós realmente chegamos até a casa do Pai, é exatamente com o propósito de ser abençoado. Ser abençoado é uma das coisas que mais nós gostamos, que mais nós queremos, que mais nós buscamos. Porque você entende, todos nós entendemos, que quando você está vivendo a bênção de Deus, uma das coisas que passa pelo nosso entendimento é que tudo vai estar dando certo, que tudo vai estar se encaixando da maneira de acordo com as nossas expectativas, de que nós não teremos contratempos, que nós realmente vamos resolver principalmente aquelas situações que fogem do nosso controle, aquelas situações que na verdade nós sentimos que nós não temos como gerenciar, como administrar, porque são situações que ultrapassam os nossos próprios limites, e a gente geralmente vem em busca de Deus para isso, para ser de alguma forma beneficiado, para ser de alguma forma socorrido dentro de uma necessidade. Geralmente essa é a razão principal e o propósito principal pelo qual nós buscamos Deus. Mas eu digo para vocês que nem sempre a gente é abençoado. Às vezes você chega com esse propósito, querendo ser abençoado, querendo obter uma resposta imediata para você, e o entendimento de Deus com respeito a você e a sua situação é outro totalmente diferente do seu. Ele entende muitas vezes que ele está realmente predisposto a abençoar, mas ele percebe, por exemplo, que você precisa ser preparado para as bênçãos dele. Que você precisa de alguma forma ser tratado e preparado para poder viver exatamente aquele padrão de bênção que está na sua cabeça e que realmente é aquilo que você está procurando e está buscando. E geralmente quando Deus começa a nos preparar para essas bênçãos que tanto nós queremos, às vezes nós não entendemos. Nós começamos então a acharmos que estamos vivendo em maldição, porque geralmente as coisas acontecem exatamente o oposto, ao contrário de todas as nossas expectativas e daquilo que nós estamos buscando. E às vezes nós demoramos para assimilarmos que dentro da preparação algumas coisas começam a acontecerem, que você muitas vezes não está entendendo que tudo aquilo está fazendo parte da bênção que você está querendo, da bênção que você está buscando, que é exatamente a preparação de Deus. A forma como Deus vai preparar você para poder dar para você aquilo que você busca, aquilo que você quer. Ele percebe então que você está totalmente inadequado para aquilo que você deseja, para aquilo que você está almejando, e ele começa então a tratar da gente, a tratar de você, a tratar de nós, para nos colocar numa posição adequada para poder receber de fato aquilo que ele está querendo nos dar. E às vezes esse preparo vem dentro de uma correção de pai. Aquela correção que às vezes nós não gostamos de receber, mas que faz parte do amor de Deus. Vem de uma correção que às vezes é difícil de compreendermos. De entendermos que às vezes essa correção está fazendo parte da bênção. Está fazendo parte de tudo aquilo que Deus está preparando para poder conceder para você. E às vezes a gente não entende. E no meio dessa correção,
que Deus começa a dar para mim, para você e para todos nós achamos que nós estamos vivendo fora do processo da bênção, porque não está dentro de tudo aquilo que gerou as nossas expectativas, e às vezes nós podemos perder a bênção, simplesmente por não entendermos que Deus, por nos amar e ser o nosso Pai, às vezes Ele tem que nos preparar para as grandes coisas que Ele tem preparado para a nossa vida. Às vezes nós não estamos preparados para as grandes coisas que Ele tem como intenção de configurar nas nossas vidas, e é necessário então haver um preparo para isso. Olha só o que diz aqui a palavra no livro de Hebreus, só para vocês entenderem o que eu estou falando. Olha só o que diz aqui Hebreus, digam comigo: porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Diga glória a Deus. Ah, você não disse glória a Deus, diga glória a Deus. Às vezes a correção chega. Às vezes Deus tem que nos corrigir. Antes da bênção, Ele entende que é necessária a correção. E essa correção chega. E como é que Deus nos corrige? A correção dele são de várias formas. São correções que te levam a uma pressão, para você entender. Tudo Ele faz do jeito dele. Não é nada sem um controle de Deus. Às vezes Ele fecha uma porta. Às vezes Ele fecha duas portas, para que você comece a entender a importância da dependência dEle. Às vezes Ele começa a mostrar para você que a forma como você tenta se conduzir não é o certo, não é do seu jeito, é do jeito dele, e Ele começa a fazer pressões para que portas sejam fechadas, e tudo aquilo que você está querendo, que você está buscando, parece que fica cada vez mais longe do alcance das suas mãos. Ele começa a entender que você depende dele, e que você tem que se submeter ao decreto dele. O decreto que Ele estabelece para essa convivência, para essa relação. O que é decreto? Que nós lemos aí no Salmo, para que aprendesse os teus decretos. O que é decreto? Eu peguei aqui uma palavrinha, só para você entender o que é decreto. É isso aqui, ó. Ordem, decisão e determinação legal emitida por uma autoridade superior, pelo chefe de Estado, por uma instituição civil ou militar, laica ou não, mandando, expedindo judicialmente decreto de confissão de bens e tal, explicando o que é o decreto, para que você possa entender que essa relação com Deus, se você quer viver com Ele, que é a bênção dEle, você também tem que se submeter às regras que Ele estabelece, aos decretos, porque às vezes nós queremos bênção de Deus simplesmente para nos beneficiarmos, depois a gente não quer seguir norma e regras nenhuma estabelecida por Ele. E não há convivência com Ele se você não entender acima de tudo, que dentro dessa relação, dessa convivência, não é do teu jeito, mas é do jeito dele. Não tem jeitinho nessa relação com Deus. Não tem jeitinho nessa relação com Ele. Ou você se submete aos decretos, às regras que Ele estabelece para fazer da tua vida uma vida extremamente abençoada, ou então Ele vai continuar trabalhando em você, corrigindo você, preparando você para poder configurar na sua vida as coisas grandes que você tanto deseja, que você tanto almeja. E Ele vem, e às vezes uma das formas é essa, fechando as portas. Você tenta ir, mas você não vai. Enquanto você não entender que é do jeito dele e que as regras que estabelece é Ele. Nessa relação com Deus não são as tuas regras que são relevantes. São as regras de Deus. Não é do teu jeito. Não é no seu achismo. Não é naquilo que você acha ou que você pensa. Se você quer vida abençoada, tem que, acima de tudo, colocar na cabeça isso, que não é do seu jeito, não é você que estabelece as regras, quem estabelece é o Deus a quem você quer que venha abençoar a tua vida. E é do jeitinho dele,
E ele vem muitas vezes fecha a porta. Às vezes ele leva você ao limite da dor, para poder fazer você entender que viver com ele, se relacionar com ele, não é do teu jeito. E às vezes ele leva o quê? Ele leva você para o deserto. Para o deserto. Talvez muitos de vocês que estão aqui, podem estar vivendo esse deserto no momento da sua vida. O que é deserto? Deserto é um lugar sem referência. Você não sabe para onde vai, não sabe que direção tomar. Deserto você fica totalmente perdido, porque é um lugar que é de um jeito só. Não tem referência para você se guiar, para poder pelo menos ter uma noção do rumo que deve tomar. Às vezes Deus deixa você lá no deserto, para você aprender. E se submeter a ser ensinável. Às vezes só o deserto nos quebra para sermos ensinados. Quando você olha a Bíblia, você percebe que todas as grandes bênçãos que aconteceram na vida de grandes homens de Deus, sempre aconteceram depois de um deserto. Você vai olhar a vida de Moisés, que estava há anos lá na casa do seu sogro Jetro. Deus apareceu na fase mais difícil da vida dele, que ele estava no deserto. Deus foi lá, conversou com ele e deu o projeto para ele, que ele demorou para entender, ele demorou para se sentir capaz. Mas aquele deserto de anos tinha preparado ele exatamente para uma bênção, para uma missão extraordinária. Deus foi lá, falou com ele, e depois que falou com ele, tirou ele do deserto, e ele se tornou o grande homem da história do povo de Israel. Você olha pelo menos para Jesus. Jesus, antes de começar a fazer a obra que ele precisava fazer, ele nunca tinha operado nenhum milagre. Nem ele sabia direito sobre si mesmo, porque Deus nunca se manifestou para ele na infância, na adolescência. Deus só foi se manifestar a ele para ele poder entender o que ele era, o que ele significava para a humanidade no dia que ele foi se batizar. Que aquela pomba chegou, desceu da cabeça dele e a voz disse: eis meu filho amado em quem me compraz. Ele deve ter tomado um maior susto, porque o pai nunca tinha falado com ele e falou naquele dia. E depois que ele saiu dali, o que é que a Bíblia diz? Que o Espírito levou ele para o deserto. Diga glória a Deus. Ele não foi por vontade dele, ele foi porque diz a Bíblia lá em Mateus que o Espírito levou ele para o deserto. E ele ficou no deserto 40 dias e 40 noites. Quando ele saiu do deserto, ele operou o seu primeiro milagre. Diga glória a Deus. Ele transformou a água em vinho. Davi passou um tempão morando no deserto. Foi a forma que Deus encontrou para forjar nele um grande rei. Para fazer dele o grande rei que ele se tornou. Primeiro Deus levou ele para o deserto. Ele ficou anos morando no deserto. Ficou anos fugindo, vivendo uma situação real do deserto da vida. E depois que ele saiu daquele deserto, ele sentou no trono, diz a palavra de Deus. E você vai vendo que na vida da gente sempre tem um deserto. E esse deserto que Deus permite na sua vida é pedagógico. É para ensinar você. É no deserto que Ele quebra você. É no deserto que Ele destroça a nossa arrogância. É no deserto que Ele cria em nós exatamente o que? Esse sentimento necessário de dependência dEle, para poder vivermos vida abençoada. Não tem como viver a vida abençoada que você quer viver, que eu quero viver, se não houver dependência real de Deus para poder viver essa vida abençoada. Não existe. E às vezes nós estamos tão cascadura, nós estamos tão cheios de nós mesmos,
que Deus não vai ter que abrir mão dos seus princípios para poder simplesmente alimentar, muitas vezes, uma arrogância ou um pensamento muito pessoal de relacionamento com Deus. Às vezes é necessário quebrar. Ele precisa quebrar a mim, muitas vezes, a você, muitas vezes, e tentar e procurar fazer você de novo, diz a palavra de Deus. Às vezes você está completamente comprometido na sua visão de vida, na sua visão de mundo, na sua visão espiritual, na sua visão de seguidor de Deus, e Deus então precisa dar uma quebrada para poder fazer de novo. Mas o certo que ainda que você esteja sendo quebrado, saiba que sempre que Ele nos quebra, com certeza dói, mas é com amor. Por quê? Porque Ele é Pai, Ele ama você, e se Ele ficar indiferente exatamente a tudo aquilo que você pensa de uma maneira totalmente contrária do pensamento dEle, Ele sabe que você não vai a lugar nenhum. Por isso, Ele tem que quebrar você, corrigir você, porque Ele precisa com urgência dar todas aquelas bênçãos que você tanto deseja. Diga glória a Deus. Mas Ele não vai dar sem você estar preparado. Então essa pedagogia de Deus, ela é realmente necessária por demais na vida da gente. E nós vemos ali o Davi falando, alguns dizem que é Davi, outros falam que não é, que é o Esdras, que é o Daniel, porque não diz quem é realmente. Eu creio que é o Davi. Depois que passou todo o sufoco, ele entendeu uma coisa. Ele percebeu que foi bom ter sido amassado, ter passado pela aflição de ser. O que é aflição? Dor moral, dor física, que às vezes a gente passa. Talvez pior do que a dor física na aflição é a dor moral. É aquilo que realmente a gente sente lá dentro, né? Que gera as angústias da vida, a ânsia, que gera uma série de coisas para nós que nos leva a refletirmos sobre nós mesmos. E a pressa para sairmos daquela situação que aperta a nossa alma, que gera as nossas indefinições, que alimentam as nossas incertezas. É nessa hora que Deus vem para poder o quê? Para dizer: eu estou contigo, eu tenho como aliviar você dessa ânsia, dessa angústia, dessa dor moral, dessa incerteza, dessa indefinição, dessa dor de não saber o que vai fazer, dessa dor de não saber que rumo tomar. Ele vem e simplesmente define as coisas, e no meio do deserto Ele faz o quê? Ele cria um caminho para você sair da situação de perdido e encontrar o seu rumo e a direção certa para viver essa bênção que você tanto almeja viver. Pelo menos é isso que diz a palavra de Deus, que Ele cria o caminho no deserto. Quando você está perdidão, sem saber para onde ir. Vamos ver aqui onde é que fala o verso do caminho no deserto. Vocês estão entendendo? Como é um lugar sem referência, pode acontecer que você está ali no meio do deserto, no sufoco, sem saber para onde ir. Chega a hora que Deus arruma tudo, tu não sabe para onde é que vai. Está aqui o caminho no deserto. Eu coloco o caminho do deserto para você. Eis que farei uma coisa nova. E agora sairá a luz. Porventura não sabereis? Não sabereis? Não sabereis? Esse que porei o quê? Um caminho no deserto. Amém? E um rio no meio da solidão, do ermo da tua vida. Unicamente para que você saiba que Ele é o Senhor da tua vida. E a palavra Senhor significa dono. E se você está com Ele, Ele é o dono da tua vida. Ele que dá as diretrizes, que vai te levar à felicidade, que vai te levar a uma vida bem-sucedida. Então esse é o agir de Deus. É preciso entendermos as aflições. É preciso entendermos os nossos desertos. Talvez você esteja aqui nesta noite e você está se sentindo assim. Você não está conseguindo ver nada que possa te gerar uma expectativa, porque você não tem nada programado para amanhã.
Quando é que a gente se sente assim? Quando a nossa vida está na mão de Deus, não é você que tem controle, não é você que preparou o seu script de caminhada ou simplesmente preparou tudo aquilo que você precisa para poder seguir. Essa é a pior situação que existe. Porque quando você está no controle da sua vida, você faz eu vou fazer isso, vou fazer aquilo outro, e você mais ou menos sabe para onde é que você vai caminhar dentro de tudo aquilo que você se projetou e preparou para você. Quando a sua vida está na mão de Deus, você não tem nada preparado, você não tem nada, você não sabe de nada, você vive o hoje sem saber o que vai acontecer amanhã, porque você não se programou, você não tem algo preparado para poder se conduzir, porque na verdade você está perdido e você não tem nenhum direcionamento para você mesmo, você está totalmente perdido. Mas quando você está na mão de Deus, Deus faz acontecer cada dia. Diga glória a Deus, porque está no controle dele, é ele que está no controle. Você fica inseguro, fica com medo, fica apavorado, sem saber o que vai acontecer amanhã, mas se é ele que está no controle da tua vida, é ele que tem tudo programado, tudo projetado, e o certo é uma coisa, que você não vai se perder. Diga glória a Deus. Então nesta noite, você que está aqui, vivendo um deserto, eu preparei algumas palavras que eu achei interessantes sobre deserto. Vamos ver aqui. Olha só o que a Bíblia diz, né? E que as pessoas falam. Quando estiver o quê? Vivendo um momento difícil, lembre-se que o deserto não é morada, é só uma travessia. Diga glória a Deus. Significa o quê? Está na mão de Deus? Você vai atravessar esse deserto da sua vida, uma hora você chega no final. Amém? Por quê? Vamos ver outro aqui. Tem outro? É igual? Eu tinha mandado os 3, aí não chegou então. Então veja bem uma coisa. O povo de Deus passou 40 anos no deserto para poder chegar na terra prometida. Às vezes a tua terra prometida está dependendo de como você se submete às direções daquele que você escolheu como Senhor da sua vida. Então o que eu quero dizer para você, sempre, antes de uma grande bênção, tem esse processo de preparação que dói. Sempre tem. Antes de tudo aquilo de grandioso que Deus quer fazer na tua vida, que você almeja, que você pede, com certeza vai ter um processo antes de preparação, de prensar, né? Você vê como é que é. Às vezes Deus, para tirar o melhor de você, Ele tem que prensar você. Você pega, por exemplo, o fruto da oliveira, a oliva, é simplesmente uma oliva. Mas quando você prensa, você tira o melhor dela, que é o quê? Que é o azeite. Diga glória a Deus. O azeite só sai se você prensar o fruto da oliveira. A mesma coisa acontece com a uva. A uva, para poder dar o melhor dela, ela tem que ser prensada, tem que ser pisada, pisoteada, apertada, porque quando você pega a uva, ela é simplesmente um fruto, que custa em qualquer lugar que você vai, uma bandejinha de uva custa R$25. Mas se você pegar essa uva, prensar, guardar num barril de carvalho, esperar ela maturar lá alguns anos, quando você tira, que você põe numa garrafa, aquela uva que custava R$25, ela foi prensada e foi tirado o melhor dela. Ela se torna um vinho que às vezes algumas garrafas custam R$15.000. Então entenda isso. Às vezes Deus, para poder tirar o melhor de você, Ele tem que prensar você. Tem que apertar você, tem que espremer você, para poder tirar o melhor que você tem para oferecer. E se você está vivendo esse processo de prensa, diga a Deus,
aperta mais, porque eu quero que saia de mim o melhor que eu possa oferecer para o Senhor. E Deus vai prensar, vai espremer e vai conseguir tirar o melhor de você. E de repente, esse melhor está sendo tirado no deserto. No deserto que está sendo tirado. E através então de todo esse processo, de alguém que quer ser abençoado, saiba disso. Não é chegar e dizer, meu Deus, me dá aquilo. O certo é dizer, meu Deus, me prepara para o que eu estou querendo, para aquilo que eu estou desejando. E Deus vai preparar, e às vezes esse preparo envolve prensa, envolve deserto, envolve aflição, envolve uma série de coisas para poder preparar você para as grandes coisas que Ele realmente tem para te dar, que é exatamente aquilo que você está querendo. Amém? Que Deus abençoe você e ajude você, e que Ele possa espremer você e tirar o melhor de você. Diga glória a Deus. Amém. Que esse melhor Ele possa tirar. E às vezes que esse melhor seja tirado no processo que Ele achar mais conveniente, para poder fazer você dar o melhor de você da maneira como você tem que dar. Amém?